A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a glória de Deus. Então nós vamos estar lendo no livro de Isaías, no capítulo 6, que vai dizer assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com a sua tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Somente até aqui, meus irmãos. Falar da glória de Deus é um pouco assim, deixa a gente até um pouco assim, impactado e também, vamos dizer assim, constrangido. Por quê? Porque a glória de Deus é uma coisa assim, impactante, não é assim, meus irmãos? Ela é tremenda, esplêndida, né? É algo sobrenatural, surreal. Quando a gente começa a falar da glória de Deus, automaticamente o nosso coração ele vai se enchendo, não é assim? Cria dentro de nós uma emoção. E aqui Isaías, ele vai descrever algo que ele viu esplêndido naquele dia no templo do Senhor. E ele começa dizendo que isto aconteceu no mesmo ano que o rei Uzias tinha falecido. Naquele mesmo ano, um determinado dia e momento, né, em que ele estava no templo, acredito eu que foram abertos os olhos espirituais de Isaías. Então ele contemplou a grandeza de Deus, um pouco, né, meus irmãos? Que isso aí é só uma parte da glória de Deus que ele contemplou, né? Não é a glória de Deus em toda a sua totalidade, vamos dizer assim. E ele começa descrevendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Sublime, quando a gente expressa essa palavra sublime, é uma coisa assim, perfeita, vai além da perfeição.
às vezes com o nosso raciocínio natural, é até difícil para compreender, não é mesmo? Porque o nosso raciocínio, ele tem uma certa limitação, principalmente quando se trata das coisas sobrenaturais. Então Isaías diz assim que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E ele ainda fala assim, o seu séquito enchia todo o templo. Meus irmãos, quando eu pesquisei a respeito desta palavra, o significado, o sentido, até mesmo para a gente estar ministrando, quando a gente sabe o sentido da palavra, tem como a gente expressar com mais clareza, até traz um melhor entendimento para quem está ouvindo. Então, o sentido da palavra séquito significa cortejo. Significa que ali o Senhor, naquela visão ali que ele estava contemplando Deus assentado em um trono de glória, e junto com Deus junto com aquela glória de Deus, havia um cortejo, nós sabemos que cortejo é quando vem muitas pessoas honrando, né? Trazendo uma honraria àquele que está acima ali sendo honrado. E no caso era o nosso Deus que estava sendo honrado, né? E ali aquele cortejo celestial, vou dizer assim, estava acompanhando Deus ali naquele momento. Naquela visão que Isaías contemplou, ele olhava para cima e via o trono de Deus, Deus assentado em um trono, com toda a sua sublimidade, com toda a sua glória. E quando ele olhava para baixo, que ele diz assim que e o seu séquito enchia o templo. Então, quando ele olhava para baixo, para o templo, ele contemplava os anjos do Senhor. Um cortejo de anjos acompanhando ali aquela visão, aquela glória. E quando a gente para pensar, meus irmãos, realmente é sublime. Realmente é uma coisa muito surreal, divina, sabe? Celestial. Tudo que você pensar do céu é a glória. E eu fico imaginando milhares de anjos enchendo um templo, porque naquela época o templo era grande. E Isaías diz que aquele cortejo ali, ele enchia o templo. Meus irmãos, numa certa feita, eu estava na igreja e ali o Senhor derramou uma glória muito grande naquele dia. Foi uma glória impactante, sabe? E quando eu saí da igreja ali, que o culto terminou, que eu fui embora para minha casa, eu falei assim para o Senhor: Jesus, quem me dera se o Senhor me permitisse ver a glória que o Senhor derramou naquela igreja. Quem me dera. E fui embora para casa. E quando eu cheguei na minha casa, como de costume, né? Eu fiz o que tinha que fazer e fui ler a palavra e fui orar para dormir. E ali de joelhos, meus irmãos, eu me adormeci. E quando eu adormeci, eu vi
que eu desejei. O Senhor me permitiu. O Senhor me concedeu essa graça. Irmãos, me desculpe se eu for tomada por uma emoção e chorar, porque todas as vezes que eu lembro, confesso para os irmãos que eu sinto a glória e não tem como chorar, não chorar. Mas naquele dia eu não via, quando o Senhor me mostrou aquela glória, eu não vi o teto da igreja, eu só via os céus e a igreja. Irmãos, a igreja era uma igreja bem pequena. Uma igreja pequena. Mas ali, então, quando eu leio aqui, eu compreendo o que Isaías está falando. Sabe por quê? Porque eu contemplei tanto anjo, tantos anjos naquele dia, que eu ficava imaginando comigo, como pode? Como pode uma igreja tão pequena, Jesus, e caber tantos anjos? Eu ficava imaginando isso, eu só conseguia imaginar isso, de ver tantos anjos ali, naquela igreja, sobrevoando, andando. Realmente, meus irmãos, quando Deus derrama uma glória dentro da igreja, nossos olhos aqui, esses olhos nós não contemplam, mas os anjos acompanham esse séquito aqui, que está escrito aqui, meus irmãos, é real. Porque a revelação, ela é a Bíblia em ação. Sabe? Jesus, a revelação é Deus te mostrando o que está escrito na realidade, na sua realidade. Então, e ali eu contemplando ali aquela glória, ali aqueles anjos, tantos anjos. De repente, o Senhor começava a falar comigo. E Deus falava das pessoas que estavam ali. E falava os nomes. E falava assim, essa pessoa aqui, falava o nome da pessoa. Se ela me buscar mais, se ela me buscar mais, ela vai ver a minha glória mais de perto. E o Senhor ia falando assim, me deu vários nomes ali. E falava daquelas pessoas. E tinha uma irmã também, que o Senhor dizia assim, que essa irmã aqui, as filhas dela vão ser bem-sucedidas na escola. Oh, glória a Deus. E nenhuma linha, meus irmãos, do que o Senhor diz caiu por terra. As pessoas que Deus falava que se ela buscasse, ela via glória, viu? E está vendo até hoje. Porque eu conheço essas pessoas e uma delas mesmo, o Senhor abriu mais a visão dela espiritual. E ela tem dom, ela já tinha. Mas depois que ela começou a buscar mais, que ela fez aquela, deu crédito que o Senhor tinha falado, a visão dela espiritual veio com mais intensidade na vida dela. E isso é bom, porque a visão e a revelação faz parte dos dons espirituais e ajuda muito a igreja quando é do Senhor. Então, meus irmãos, eu tive esse privilégio de contemplar
nesse dia que eu desejei. E realmente a glória de Deus é uma coisa muito linda, muito sobrenatural, muito divina. E vale a pena nós nos envolvermos com a glória de Deus, vale a pena, vale muito a pena. Como vale a pena, meus irmãos, nós estarmos envolvidos totalmente com a glória de Deus. Então Isaías, ele descreve isso aqui nas suas palavras, que ele viu, ele contemplou, né, aquele cortejo de anjos ali, acompanhando a glória de Deus. E depois ele descreve mais, os serafins estavam acima do trono, voando, né? Acredito eu que sobrevoando acima do trono de Deus. E ele vai dizer que aqueles serafins ali, eles tinham 6 asas. Ele não fala quantos serafins, mas imagino que deva ser muitos serafins. Eu imagino. Mas ele falava assim que aqueles serafins, eles tinham 3 pares de asas. Irmãos, é até difícil para a gente imaginar, não é mesmo? Eu não sei se os irmãos são igual eu, mas às vezes eu gosto de ficar imaginando essas assim, é uma característica de Deus, né? Criar seres assim, que a nossa compreensão, né, o nosso raciocínio às vezes é complexo imaginar. Então, e ele diz assim que eles tinham 3 pares de asas, e com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam os rostos, né? E com 2 eles voavam. Agora imagina um ser assim. Imagina. É uma coisa assim, deve ser uma coisa muito gloriosa, né? Eu imagino que deva ser uma coisa muito gloriosa de se ver. E Isaías, ele teve um privilégio muito grande diante do Senhor, não foi? De contemplar toda essa grandeza, né? Toda essa glória. E às vezes, meus irmãos, Deus, ele nos mostra, nos revela tantas coisas quando nós nos achegamos mais a Ele. Ele tem prazer, Deus tem prazer de revelar muitos mistérios que às vezes na nossa imaginação é até difícil a gente, às vezes, meus irmãos, é até difícil para a gente compartilhar certas coisas com alguém. Por quê? Porque possa ser que aquela pessoa ali, ela não vai entender. E possa ser que ela vai até duvidar da gente se a gente contar. Não é mesmo? Porque Deus trabalha muito com a linguagem figurativa. Irmãos, uma certa feita, o Senhor me disse assim, no sonho: coloca uma barra de sabão e uma barra de rapadura na boca. E quando eu despertei pela manhã, eu fiquei com aquelas palavras ali, pensativa. Meu Deus, o Senhor está mandando eu colocar uma barra de sabão. Por isso que eu falei, meus irmãos, às vezes se a gente contar, né, às vezes vai ter gente que vai duvidar. E eu até falo, é válido sua dúvida. Porque às vezes é complicado a gente entender, não é sim? Mas Deus não erra, Ele sabe o que Ele está falando. E eu fiquei com aquilo na mente, meu Deus, por que o Senhor está mandando eu colocar, como assim, Jesus? Colocar uma barra de sabão e uma barra de rapadura na boca? O que o Senhor está querendo dizer com isso, Jesus? E fui para a Bíblia, porque
as revelações de Deus, tudo tem uma base bíblica, meus irmãos. Tudo tem. Às vezes você não vai ver escrito com clareza, mas você tem que saber o sentido pelo qual o Senhor está falando aquilo. E eu fiquei pensativa e fui pesquisar na Bíblia. E fiquei pensando o que Deus estava querendo dizer para mim com aquelas palavras. E pensei assim, o sabão, e comecei a pensar, o sabão serve para limpar. O sabão fala de limpeza. E a limpeza fala de pureza. Por quê? Você vai limpando, não é assim? Vai limpando, vai limpando, vai limpando. E no sentido espiritual, quanto mais se limpa, mais puro se torna. Então eu compreendi a parte do sabão. Significa que Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é claro, né, irmãos? Se Deus está mandando eu colocar uma barra de sabão na boca, significa que minhas palavras, elas precisam ser limpas e puras. E a parte da rapadura? E aí eu comecei a pensar, não, a rapadura, ela é doce. Então, se Deus está dizendo para mim colocar uma coisa doce na boca, significa que as minhas palavras precisam ser adocicadas, mais suave possível, porque o doce, ele é mais agradável de se comer, não é assim, meus irmãos? Então eu entendi, e ali eu entendi o que o Senhor estava dizendo para mim. E eu fiquei pensando, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E fiquei ligada. E como de fato, quando chegou a noite, eu me deparei com uma situação onde a pessoa me afrontou. Foi uma coisa assim muito triste. A pessoa veio até a mim com afrontas, com acusações. E eu lembrei do que o Senhor tinha falado comigo. Que na minha boca tinha que, da minha boca, né, o sentido ali, coloca o sabão e a rapadura, da minha boca precisaria sair palavras puras, sinceras, né? Sem maldade, sem malícia, pureza e doce. Não podia ser palavra de agravo, não. Palavra amarga, não. Nem salgada. Precisava ser palavra doce. E ali eu conversei com aquela pessoa e Satanás foi derrotado. Então, meus irmãos, eu compreendo. Aqui, quando Isaías fala que ele viu esses serafins com os 3 pares de asas, é difícil para a gente trazer para o nosso raciocínio como deveria ser esse serafim. Mas eu acredito, mesmo que seja difícil de compreender. Por quê? Porque Deus também nos dá revelações com figuras que às vezes é complexo de falar para as pessoas. Então eu compreendo, é natural que uma pessoa tenha dúvida. E Isaías, ele diz assim que aqueles serafins, eles expressavam uma glorificação, dizendo, Santo, 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 oh glória, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oh maravilha! Irmãos, e o que é mais tremendo aqui é que Isaías diz que quando aqueles serafins expressaram aquela glorificação ao Senhor,
Oh, glória a Deus. Os batentes das portas começaram a balançar. Imagina, meus irmãos. Imagina todos nós aqui envolvidos na mesma glória, na mesma sintonia. E Deus derramar uma glória tão tremenda que as portas aqui começaram a se balançar. Se a gente parar para pensar, dá um pouco de tremor, não é assim? No coração, um pouco de aperto. E Isaías, ele estava ali, contemplando toda aquela glória. E de repente, quando ele começou a ver, ouvir os serafins glorificando a Deus com aquela intensidade, com aquele poderio, né? Aqueles serafins envolvidos no poder e na glória de Deus. E quando saía aquele som ali da boca deles, era tão tremendo que as portas se tremiam, os batentes das portas balançavam. E a Bíblia diz assim que, oh glória a Deus, aleluias. Isaías, quando ele começou a contemplar os batentes se balançando, ele achou que ele ia perecer. Ali, ele reconheceu uma falha que estava na vida dele. Oh, glória a Deus. Porque, meus irmãos, é difícil. Eu não sei para os irmãos, mas para mim é muito difícil você sentir a glória de Deus e não se quebrantar diante dela. É muito difícil. Então eu sei, eu consigo entender o que Isaías sentiu ali, porque ele percebeu no mundo natural os batentes ali balançando. Ele achou que ele ia, acredito que ele possa ter achado que ia morrer, né? Porque ele reconheceu o pecado dele e a gente tem uma visão assim, que Deus só manifesta para as pessoas que está muito consagrado, que está muito santificado. Não, Deus manifesta para quem Ele quer se manifestar. Independente da situação da pessoa. Se Ele entender de manifestar uma pessoa lá fora no pecado, Ele manifesta também. Não é assim? E ali mesmo Isaías, com aquela impureza que ele falou dos seus lábios, Deus se manifestou na vida dele. E de uma forma muito gloriosa. E ali ele reconheceu a falha dele diante do Senhor, né? Que ele mesmo expressou: ai de mim, o que vai ser de mim? Eu estou perdido, eu vou perecer, porque eu estou com essa falha diante de Deus, e os meus olhos contemplou a glória de Deus, e agora eu já estou vendo o templo balançando. E ele reconheceu o erro dele ali. E a Bíblia diz que quando ele reconheceu o erro dele, ele mesmo disse que aqui um dos serafins, ele foi lá, pegou a brasa do altar de Deus, não é assim? Pegou aquela brasa lá do altar da glória de Deus e tocou na boca dele e falou com ele: agora sua boca, ela não está mais impura não. Sua boca foi purificada. Por isso, meus irmãos, é que é maravilhoso nós envolver com a glória de Deus. Porque a glória de Deus, quando ela é manifestada, ela nos purifica. Ela é como um fogo, ela vem sobre a nossa vida como um fogo
nos purificando, nos aquebrantando, nos limpando das impurezas. Porque quando a gente se aquebranta, a gente começa a se reconhecer, não é mesmo? As nossas falhas. Ali a gente começa a chorar, pedir a Deus perdão. Muitas das vezes vem na memória da gente, não é assim? Aquela falha, como Isaías veio na mente dele ali, aquela falha que estava diante de Deus. E com nós não é diferente. Com nós também acontece isso. Quando nós nos envolvemos com a glória de Deus, nós começamos a reconhecer as nossas falhas, a pedir perdão. E nessa hora, Deus nos perdoa. Ele toca mesmo, quando nós estamos envolvidos com a sua glória, Ele toca nos nossos olhos, limpa nossos olhos das impurezas. Ele toca na nossa boca. Ele toca nos nossos ouvidos. Ele toca nas nossas mãos. Por isso que é importante nós nos envolver com a glória de Deus, meus irmãos. É muito importante para a nossa santificação diante de Deus. E quando nós nos envolvemos com a glória, nós tornamos pessoas mais mansas, mais parecidas com o Senhor. Porque nós temos, como eu disse, a glória de Deus, ela envolve, ela preenche, meus irmãos, esse templo aqui dentro. Ela preenche o templo no qual nós nos juntamos e reunimos, mas não é só esse, não. Não é só esse. Ela preenche o de dentro também. Aleluia, Jesus. Eu disse para os irmãos, é muito difícil às vezes falar da glória de Deus, porque nos traz uma emoção. A glória de Deus, ela nos traz uma emoção, uma comoção, porque é uma coisa tão gloriosa que não tem explicação, não é mesmo? E é muito maravilhoso, meus irmãos. Vale a pena nós chegarmos aqui na igreja e dobrarmos nosso joelho, igual está tendo as orações, tem sido uma bênção, não é mesmo? O Senhor tem derramado um pouquinho, meus irmãos, um pouquinho da sua glória, porque não é a glória na sua totalidade, porque nós não ia suportar, não é mesmo? Então é mais um pouquinho que Ele está derramando, está trazendo um impacto muito grande na nossa vida. Então vale a pena, mesmo que às vezes não dá para a gente chegar, né, na hora certa ali, mas a hora que a gente chega, poucos minutos que a gente fique de joelho, a gente se conecta verdadeiramente com o Senhor. E quando a gente conecta com Deus, Deus conecta com a gente e a gente se envolve na glória e recebe muita glória, não é assim? Manda muita glória lá para cima e recebe muita glória também aqui embaixo. E é uma maravilha, meus irmãos. E também eu quero contar aqui algo muito importante, que quando a Bíblia diz, meus irmãos, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, é uma palavra real, que às vezes passa desapercebido diante de nós, mas é muito real, muito autêntica essa palavra. Porque um dia o Senhor me mostrou, meus irmãos, uma cena com duas pessoas. E naquela cena ali, Deus falava assim, ó, essa aqui vai perder na entrada. E essa aqui vai perder na saída.
Então, meus irmãos, nós temos que entrar diante do Senhor, na casa do Senhor, com muita reverência, muito respeito, muito temor e tremor, não é mesmo? E nos envolver com essa glória e deixar ser envolvido por ela. O pastor disse aquela palavra aqui na segunda-feira e é uma realidade. Nós temos que estar no meio, porque o meio fala de envolvimento. E quanto mais nós ficar no meio, mais envolvido nós vamos estar com a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.